Muito boa noite a todos que estão aqui nos assistindo nesse nosso seminário de gestão, empreendedorismo e inovação na advocacia, promovido pela Comissão Especial de Gestão, Empreendedorismo e Inovação da OAB Nacional e a editora Juruá. Então, hoje nós estamos aqui com os nossos autores, né, na verdade, as nossas autoras do capítulo 1, que é o de gestão, tema dessa noite. Então, teremos 3 dias aí, um dedicado para cada capítulo do livro, falando a respeito de gestão de escritórios, num momento onde a gente está já encaminhando para o final do ano, muitas reflexões sobre o que queremos fazer para o ano que vem. Então, toda essa nossa discussão aqui sobre gestão de escritórios, empreendedorismo na advocacia e inovação fazem muito sentido para um final de novembro, em que a gente vai ter essa oportunidade de, aproveitando essa obra que foi lançada em agosto de 2021, o livro Gestão, Empreendedorismo e Inovação na Advocacia, ouvir dos próprios autores as suas opiniões, os seus olhares a respeito da advocacia. E hoje a gente tem aqui as nossas 6 autoras do capítulo de gestão, que a Mila vai apresentar. Então, eu já fico muito feliz. Obrigada, Érica, Carmélia, Isis, Monalisa e Aline, né, por estar aqui conosco, por estarem aqui conosco. Eu e Mila, que coordenamos esse livro, ficamos muito felizes com essa nossa oportunidade de levar para a advocacia brasileira mais conteúdo de gestão, mais conteúdo para abrir os nossos horizontes aí quando o assunto é a nossa carreira, o nosso planejamento de escritório. Então, ficam abertos os trabalhos. Eu passo a palavra para a Mila para a gente iniciar esse grande bate-papo sobre gestão de escritórios hoje, nesse nosso dia 23 de novembro de 2021. Mila. Obrigada, gente. Obrigada por estarem aqui hoje. Obrigada, Lara. Eu estou muito feliz, a alegria tamanha. Foi um livro que se materializou durante a nossa gestão da CG e um livro que foi lançado no mês do advogado. Então, também teve esse outro marco para a advocacia, né? Um livro tão importante que vem, inclusive, em momento oportuno, quando se trata, como você mesmo colocou, de planejamento, de estratégia, é o que a gente está pensando agora para 2022. Ou é o que é o que deveríamos estar pensando, né? Então, eu tenho certeza que todos aqui que estão nos assistindo vão aproveitar bastante esta noite e a contribuição de todos os coautores que estão aqui conosco. Eu vou, antes de passar a palavra para a primeira que irá apresentar o primeiro artigo, a Aline, eu vou falar um pouquinho sobre um comentário que tem nos livros sobre a importância dessa obra. E eu leio um trecho do professor de empreendedorismo da FGV São Paulo, Newton Campos. Ele diz o seguinte: os advogados deixam de ser magos das palavras ou da negociação para se tornarem também experts no uso da estatística e do comportamento humano aplicado. No século XXI, o conhecimento sai das luxuosas bibliotecas dos grandes escritórios para residir nos algoritmos que permitirão não apenas que uma causa seja ganha, mas principalmente que a justiça seja feita. Então, assim, né, com esse trecho, essa afirmação de impacto, eu vou abrir aqui a primeira palestra, convidando a Aline Garcia, para falar sobre o seu artigo, que trata sobre a virtualização. O tema é a virtualização da operação jurídica e a controladoria jurídica. Bom, a Aline, ela é advogada, associada a Jacó Coelho Advogados, mestre em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, conselheira seccional e presidente da Comissão Especial de Direito Securitário da OAB Goiás e associada à Associação Internacional de Direito do Seguro. Aline, boas-vindas para você e uma ótima fala. Mas antes, eu vou só passar também o que gostaríamos de ouvir de você, né? A gente quer saber do resumo do seu artigo. Fala um pouquinho sobre ele e conversa um pouquinho com as pessoas que estão nos assistindo sobre isso. Boa noite a todos, a cada uma das autoras que compõem o livro junto comigo, a cada um dos autores que vão estar amanhã e na quinta-feira também aqui nesse seminário, a Mila e a Lara, que também tão brilhantemente coordenaram esse trabalho, a diretoria da CGI, nossa querida CGI, né, a Comissão de Empreendedorismo, Inovação e Gestão da OAB,
Federal, que nos deu assim todo o apoio para realizar um trabalho tão lindo durante esses anos, esses 2 últimos anos, e por fim coroando com esse livro que nos traz não só conhecimento sobre gestão na advocacia, mas também nos faz refletir sobre o que nós queremos para a advocacia do futuro. E a frase que você leu, Mila, é uma frase assim que é tão relevante e tem tanto a ver com o meu artigo, porque eu falo sobre a virtualização da operação jurídica. E essa virtualização, ela vem justamente da necessidade de mudança da advocacia. Necessidade de mudança da operação como um todo, seja na elaboração das peças, na realização de audiências, como também dos controles, como bem disse a frase que você mencionou. A gente começa a trabalhar com estatísticas, começa a trabalhar com números e, principalmente, gente, a gente preocupa muito, e aí faz parte um pouco do tema da Isis, né? Com as pessoas, com quem vai compor a nossa equipe. No artigo, eu falo sobre a virtualização da advocacia, primeiro contextualizando o que é a virtualização, que é tangibilizar na internet, ou na internet das coisas, aquilo que a gente fazia no papel, no presencial, aquilo que a gente fazia nos nossos computadores, mas tínhamos que levar para o cartório, tínhamos que levar ali para o prédio do Poder Judiciário. E a gente vê o movimento já há algum tempo do próprio Poder Judiciário de mostrar que a advocacia e a própria prestação jurisdicional, ela não é somente física e ela não é somente dentro dos prédios, ela acontece fora também, né? E aí, a partir daí de 2004, com a emenda constitucional de 45, a gente tem a possibilidade do processo eletrônico, que a princípio veio para trazer a digitalização dos arquivos, cópias de documentos, e depois com a regulamentação da lei 11.419, que é a lei do processo eletrônico, a gente vê a possibilidade aí de muito mais através do processo eletrônico, seja de guarda de dados, manipulação de dados, realização de atos, além da digitalização dos documentos. E o novo CPC, ele veio sedimentar tudo isso e trouxe para nós a possibilidade aí da publicidade também dos atos através da via virtual, e tudo isso fez com que a gente se movimentasse, né? A gente teve que aprender a lidar com o computador, não só digitando ali no Word, mas usando os sistemas. A gente teve que aprender a fazer download de documentos, upload de documentos. Tudo isso passou a ser um vocabulário muito próximo da advocacia, e a gente ainda vê colegas que possuem dificuldade com tudo isso, mas é uma via inevitável. Então, a virtualização é trazer para a internet das coisas aquilo que a gente tinha no presencial. E aí, depois, né, o Código de Processo Civil de 2015, a lei que altera o CPP também é de 2009, só que a gente vê uma dificuldade não só do Poder Judiciário, mas da advocacia em se adaptar com tudo isso. E aí, no ano passado, em 2020, a pandemia veio trazer o isolamento, e com tudo isso a gente viu que o acesso à justiça só seria possível se nós tornássemos tudo no virtual, porque no presencial não seria possível realizar as audiências, sustentações orais, os protocolos, manuseio de autos. Então, todo mundo, né, de judiciário a Ministério Público, Defensoria, Advocacia, todos se colocaram numa posição desconfortável de buscarem a virtualização daquilo que não tinham, né, de atender os seus clientes pela via remota, de realizar reuniões, de elaborar uma peça e fazer o download do protocolo, de realizar uma audiência virtual, uma sustentação oral virtual, despacho virtual com os magistrados, e tudo isso se tornou necessário para que houvesse realmente o acesso à justiça, para que não parasse a demanda do jurisdicionado. Então, a virtualização da advocacia, ela foi necessária, ela veio com um movimento, como eu disse, desde 2004, mas ela se tornou efetiva mesmo com a pandemia.
E, além disso, também, a gente já via um movimento aí nos escritórios, na advocacia de um modo geral, no departamentos jurídicos, de redução de custo e melhoria de qualidade. E tudo isso passou a ser através de sistemas. Então, a gente começou a peticionar via sistema, a gente começou a acompanhar os números dos nossos colaboradores, a produtividade, as estatísticas dos nossos processos, os julgamentos dos nossos processos em cada estado, em cada jurisdição, através desses números. E isso nos possibilita fazer uma gestão da nossa carteira e da nossa operação jurídica. Então, essa parte da operação jurídica virtualizada, ela se tornou, assim, essencial para os escritórios e passou a ser buscada e exigida muitas vezes pelos clientes. Hoje, quem não atende uma pessoa física que já buscou no Google algumas informações e já quase que traz para a gente ali o tipo de ação que deve ser ajuizada, né? Imagina uma pessoa jurídica que consegue discutir contigo eventual tese a ser abordada porque tem um departamento jurídico. Ou que tem lá metas e indicadores a cumprir, e isso é repassado para os escritórios. Então, tudo isso passou a ser exigido e praticado pelos escritórios, pela advocacia de um modo geral. E essa ruptura de paradigmas teve que acontecer, porque antes quem usava a digitalização, quem usava a virtualização de um modo geral, a automação de processos internos, eram aqueles que tinham uma simpatia com a tecnologia, aqueles que estavam um pouco à frente, eu quero inovar, eu quero reduzir custo no meu escritório. De repente passou a ser uma exigência a todos, e todos tiveram que se adaptar. E falando um pouco de controladoria jurídica, a gente tem um departamento que acompanha a produção jurídica. E a partir da pandemia, inclusive, a gente viu que a controladoria passou a automatizar muito mais atividades do que antes, porque, de fato, a gente teve que utilizar o sistema e os tribunais correram atrás para digitalizar os processos e a gente teve que ter acesso a tudo isso via sistema. Então, a controladoria passou também a controlar muito mais de uma forma automatizada do que antes. Bom, o artigo fala um pouco sobre isso, a gente vai debater mais um pouco aí sobre desafios, sobre cuidados, dicas sobre esses assuntos. Eu queria só falar, Mila e Lara, que foi um prazer enorme participar desse livro, falar sobre esse tema, que é um pouco da extensão de um trabalho que eu já tinha feito e que eu vou depois falar um pouquinho para vocês. Obrigada. Excelente, Aline, obrigada. Foi um belíssimo resumo. E tanto foi necessária essa adequação com base na pandemia, como você bem colocou, que os próprios ministros lançaram uma cartilha, né, através do CNJ, falando sobre o juízo 100% digital. E então é uma relação bem interessante também com o seu tema. Maravilha. Bom, agora eu vou querer ouvir o resumo de um artigo também tão importante quanto, que foi escrito pela Carmélia Alves, e o tema é o seguinte: Gestão Jurídica 4.0 e a tecnologia a serviço de todos. A Carmélia, ela é advogada, pós-graduada em Direito Civil, auditora interna de qualidade na norma de referência NBR ISO 9001, versão 2000, palestrante, consultora com sólida experiência em gestão para escritório de advocacia e departamentos jurídicos. Presidente da Comissão de Gestão, Empreendedorismo e Inovação da OAB Minas Gerais. Carmélia, está contigo a palavra. Obrigada, Mila. Eu acho que todas as autoras vão repetir aí o agradecimento, né, para a Mila, para a Lara, que coordenaram esse livro e possibilitou, né, a nós, autores, escrever aí de temas que a gente é tão apaixonado, tão convicto mesmo da necessidade deles na advocacia. Então, o meu tema é a gestão jurídica 4.0 e a tecnologia a favor de todos. Eu abordo um pouco sobre a nova era da controladoria jurídica, né? Porque muita gente, apesar de conhecer o termo de controladoria jurídica, desconhece de fato as atividades que são realizadas dentro da controladoria jurídica. Eu falo um pouco do papel da controladoria jurídica também dentro da gestão legal do todo do escritório,
né? Que hoje está muito aí voltado para o Legal Operations também, né? O advogado controller, isso é novidade, né? Advogado, a gente por formação formou para advogar, peticionar, fazer audiência, né? Consultar doutrinas, jurisprudências. E aí agora a gente se depara com essa nova atividade, né? O controller jurídico, que desempenha ali todas aquelas atividades burocráticas, administrativas do direito, que ajuda ali na gestão efetiva do escritório, né? É a gestão da informação, gestão da qualidade dentro dos escritórios de advocacia, dentro dos departamentos jurídicos. Falo também o olhar voltado para o futuro, né? Constantemente o futuro. A gente não pode ficar estagnado. A advocacia, apesar de ser uma atividade que todo mundo fala que existe desde os primórdios, né? Não é uma advocacia que está aí, né? Uma área que está estagnada. A gente está sempre aí um olhar voltado para o futuro. Compliance e controladoria jurídica, né? Tem tudo a ver, tudo relacionado aí à missão, visão, valores, né? A controladoria jurídica ali consegue dar todo o respaldo, consegue dar todo o apoio para os escritórios de advocacias e departamentos jurídicos. Falo também a tecnologia e seus impactos, né? Muita gente fala que advogado é resistente, né, a mudanças, e eu vejo aí na minha trajetória que, pelo contrário, a gente está aí sempre numa inquietude constante em aprender, em aplicar novas tecnologias, em aplicar novas técnicas, justamente porque a gente quer entregar ali um melhor trabalho, um melhor produto para os nossos clientes. E, por fim, eu falo também um pouco sobre Legal Designer e Visual Law, né, e a integração entre eles, que é uma forma atrativa de apresentação, né, das peças, e dessa forma a gente consegue fortalecer aí os argumentos que efetivamente a gente quer fazer em defesa dos nossos clientes, tá? Então, é um tema, assim, que eu sou apaixonada por ele, um tema que ele aborda questões tão amplas quanto, às vezes, questões bem específicas para a aplicação aí dos escritórios, o que efetivamente é necessário aí para você poder colocar em prática, né, esses temas aí dentro do seu escritório de advocacia, dentro do seu departamento jurídico. E basicamente isso. A gente vê que é um tema carente, né? Eu quis escrever sobre esse tema, porque é um tema que, apesar de muito falado, a gente tem pouco conteúdo mesmo escrito com relação a esse tema, que possa, de fato, possibilitar os escritórios a utilizar na prática, né, esse conteúdo. Então, eu quis escrever um pouco sobre ele, porque eu vejo a dificuldade dos escritórios de advocacia, com relação a esse tipo de organização, com relação, às vezes, a identificar um profissional com esse perfil para realizar essa atividade dentro dos escritórios, né? Porque a gente, por formação, não aprende isso na faculdade, a gente não aprende a fazer a gestão do nosso negócio na faculdade. A gente sai da faculdade sem aprender a fazer um controle de prazo, sem consultar aí os nossos, bem como a Aline falou, a consultar os processos em vários sistemas de tramitações dos tribunais, né? Hoje a gente tem PJE, ESAGE, Tucujures, EPROC. Então, a gente tem vários sistemas de tramitação e as pessoas têm a dificuldade em utilizar aí essa tecnologia hoje dentro da advocacia. Chegou a pandemia e aí, né, todo mundo aí com seus servidores físicos dentro do escritório, tendo que fazer esse controle ali com uma equipe muito grande, ou às vezes uma equipe enxuta, mas como fazer esse controle dos prazos, dos procedimentos, dos fluxos, sem ter um software de gestão, que a doutora Érica vai falar muito bem sobre isso. Então, assim, é um tema muito interessante, é um tema prático, um tema necessário
para qualquer profissional hoje dentro dos escritórios de advocacia. Hoje não pensar nisso, eu fico pensando, não está no mundo, né? Eu não vou falar nem no Brasil, não está no mundo. Então, é isso. Eu gosto tanto do tema que eu me delongo demais e eu acho que é uma leitura aí sensacional. Obrigada. Obrigada, Carmélia. Sem dúvida, é um tema bastante atual. Hoje, para alguns, acabou virando um diferencial, mas a tendência é que isso não seja um diferencial, é que seja a regra, não é mesmo? E é sobre isso que você ainda vai falar hoje aqui conosco mais tarde. Bom, gente, eu vou passar a palavra, então, para a próxima autora, a Érica Siqueira, ela que escreveu sobre o tema a tecnologia e a controladoria jurídica. A Érica é advogada, consultora, especialista em gestão de escritório de advocacia e departamento jurídico de empresas pela FGV São Paulo e em processo civil pela UniCeub, Distrito Federal. Presidente da Comissão de Gestão de Escritório de Advocacia da OABDF, é também palestrante e professora da Escola Superior da Advocacia, OABDF, OAB Santa Catarina, ATAME, pós-graduação DF e IDP, Instituto de Direito Processual DF. Érica, a palavra está contigo. Só precisa desmutar o microfone. Não estão me ouvindo? Então, ok? Perfeito. Boa noite a todas, a todos que estão nos ouvindo, estão aqui conosco. Vai ser repetitivo, mas a gente não pode deixar de parabenizar a Lara e a Mila, que conduziram esse excelente trabalho dessa obra tão significativa para a advocacia. Também eu aproveito para parabenizar a gestão na presidência da Lara, que foram anos de muito trabalho, com uma liderança forte, e a gente tem que saber reconhecer essas pessoas que são líderes, que trazem a gestão, e que, fruto dessa gestão, um dos trabalhos foi esse livro, né, que nós estamos tendo o privilégio de lançar aqui hoje. E quero parabenizar também todos os outros coautores, as outras colegas que estão aqui conosco, para abrilhantar essa noite no lançamento desse livro. O tema que foi escolhido para mim é um tema que eu sou apaixonada, que eu vivencio diariamente em muitos escopos de projetos de consultoria, e que a gente percebe a importância desse tema e como os escritórios, sejam pequenos, médios e grandes, eles escorregam na estratégia quando eles não sabem operacionalizar esse tema que é tão importante, que é sobre a tecnologia jurídica e a controladoria. Então, como Carmélia disse tão bem no início, a Aline também, sobre a importância da controladoria, e esse tema ele vem sendo despertado por escritórios, não só pequenos e grandes, mas escritórios pequenos, não só escritórios, médios e grandes, mas também escritórios pequenos, porque percebeu ao longo do tempo que o advogado ele não tem tempo ou não tem muitas competências e habilidades, e até eu vou usar um termo muito comum, que é paciência, para os detalhes do processo, para os detalhes da parte operacional, que tanto fazem importância na advocacia. Então, se a gente for comparar, o que adianta uma tese brilhante, uma sustentação oral maravilhosa, se o advogado não conseguir chegar naquela audiência, naquela sustentação oral, não conseguir protocolizar o seu recurso no tempo certo, ou se ele não recolher custas? Do que adianta ter uma eloquência perfeita com os clientes, fechar contratos, conseguir operacionalizar, e agora o marketing digital está aí para mostrar isso, se a gente não consegue, os escritórios não conseguem, muitas vezes, gerir o próprio controle do operacional no dia a dia. Então, esses são pontos muito importantes e estratégicos que não podem ser esquecidos. E a controladoria, ela vem cada dia mais crescendo, e os sócios, os advogados, percebendo a sua importância, porque essas pessoas fazem exatamente esses lançamentos dos prazos, das publicações, dos PJs, os downloads dos processos eletrônicos, que hoje são eletrônicos, mas
9, 8 anos atrás, a gente tinha uns 40% apenas digitalizado. Então, a advocacia evoluiu muito, e isso é muito importante, e atualmente nós conseguimos trabalhar no sistema de produtividade, no sistema de inteligência, de estratégia, de pessoas, que Isis daqui a pouquinho vai falar sobre esse tema também, e que somos nós que precisamos gerar resultados para as empresas. E sem esse controle efetivo, pouco a gente apresenta de resultados para os clientes, porque o que o cliente precisa? Resultado. Ele quer saber o resultado final quando ele nos contrata, é assim que acontece. Então, a controladoria jurídica, ela serviu e serve para organizar, para estruturar tudo isso. E o tema que foi escolhido para mim foi também sobre tecnologia, que nós usamos a tecnologia a favor da controladoria jurídica e a favor de todo o escritório de advocacia, com a utilização de ferramentas superpoderosas e importantes que ajudam toda essa organização da gestão. E uma delas é o software de controle jurídico, porque hoje a gente viu na pandemia o quanto é importante a gente ter os controles. Os escritórios que passaram mais aperto foram os escritórios que não tinham essa organização e software de controle jurídico, que faziam por planilhas os lançamentos, o acompanhamento de todos os processos. Então, a pandemia veio mostrar que a tecnologia veio para ficar, que ela é imprescindível, que nós podemos utilizá-la. E como utilizá-lo na controladoria jurídica? Exatamente fazendo esses controles que deixam de ser operacionais, sair das planilhas, sair das agendas, sair dos controles dos prazos, das diversas diligências de e-mail para ir para um controle de software, que é um controle otimizado do formato web, hoje nas plataformas, nas nuvens, em todas as plataformas mais sofisticadas que tem, com os custos mais acessíveis para todos os tamanhos dos escritórios de advocacia, ou seja, todo mundo pode adquirir um software de controle jurídico, e ele dá uma liberdade absurda de controle e de gestão de números, de estatísticas, de dados, controle de dashboard, de BI, workflow, que a gente faz o desenho de todas as atividades para gerir competitividade, equipe, timesheet, financeiro, ou seja, é enorme o ganho que o software e a tecnologia têm com a controladoria jurídica. E aí, para a gente fechar esse assunto, nós não podemos esquecer da liderança na controladoria jurídica, que eu cito também no artigo do livro, que é muito importante, como eu disse no início, somos pessoas, nós gerimos pessoas, como nós gostamos de ser tratados, como as pessoas gostam de ser tratadas. E para isso nós precisamos de lideranças fortes, significativas e, sobretudo, humanas, que percebem o poder, a capacidade de gestão, de organização, para aplicar processos e procedimentos, e aí alinhado, eu não sei se foi a Carmela que falou, se foi a Aline, com os valores da advocacia, porque hoje a gente está no universo competitivo, mas os valores que predominam, como que nós competimos dentro da equipe, que é péssimo, mas como nós competimos fora ao gerar resultados, isso tudo é passado para os clientes. Todas as pessoas percebem quando essa competição ela é baseada em valores éticos e quando ela não é. E isso é preciso ser estimulado dentro da advocacia, dentro da controladoria jurídica e entre as pessoas, porque nós estamos deixando, sobretudo, legado na advocacia. Então, o meu tema tentou traduzir um pouquinho dessa realidade na prática e também em assuntos estratégicos que são tão importantes com o intuito de agregar para que as pessoas consigam viver o seu legado dentro da advocacia, seja um office boy, um estagiário, um advogado, um sócio, independente do status, do cargo, da hierarquia que ele ocupe dentro da advocacia, para servir e desempenhar o seu papel perante a advocacia em si, e ao universo jurídico. Então, foi essa contribuição, espero que todos vocês gostem, leiam, adquiram o seu exemplar e assistam os outros dias de seminário com os demais autores que vão poder apresentar a obra de cada um deles.
Obrigada, Érica. Olha só, ouvindo você falar, eu não posso deixar de comentar aqui que é o tempo, né? É o tempo mais o nosso mais precioso bem. E organizá-lo de uma melhor maneira, de uma maneira mais eficaz, sem dúvida, faz toda a diferença na vida tanto dos colaboradores quanto dos líderes, dos gestores, de toda a organização e de todo o escritório. Bom, pessoal, eu vou passar a palavra agora para a Isis Fontinelli, ela que é a autora do seguinte tema, do artigo com o seguinte tema: Gestão Jurídica do Início ao Fim, Gestão de Mudanças. Ela que é sócia-diretora da Performance Juris, consultora em gestão jurídica, presidente da Comissão Especial de Inovação e Gestão da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás, coordenadora do MBA Nacional do Instituto de Pós-Graduação e Graduação IPOG, conselheira da FENALON, que é a maior feira de direito da América Latina. Isis, você está com a palavra. Opa, agora vai. Boa noite a todos. Primeiramente, não tem como deixar de agradecer, né, a Lara, agradecer a Mila, agradecer a editora Joá e parabenizá-las pela organização, né, a construção que foi este livro, sem falar ainda, né, todo o trabalho maravilhoso que foi feito aí na CG, uma comissão que está fazendo a diferença na OAB, porque traz um assunto de extrema importância, né? Bom, então, eu vou falar sobre o meu artigo aqui, fazer um resumo. O artigo, como a Mila falou, fala sobre gestão de mudanças, gestão jurídica do início ao fim, né? Porque muitas vezes a gente leva uma estratégia, cria um planejamento, mas na hora de implementar é bem complicado. E é basicamente sobre isso que eu falo no artigo. E falar sobre mudança no momento que a gente vive faz todo sentido, né? E essa mudança, ela perpassa muito pelo comportamento das pessoas. Então, o comportamento das pessoas são esses comportamentos que constroem culturas. Para o operador de direito, né, sempre foi desafio tratar desse tema de gestão na advocacia. Afinal, a nossa cultura, eu falo nossa porque sou advogada também, apesar de estar focada mais na área de gestão, mas a nossa cultura, muitas vezes, ela não permitiu ou ao menos não deixou isso muito claro. Quando eu falo de cultura, eu estou englobando, né, aprendizados relacionados a advogados na faculdade de Direito. Aquilo que nos foi ensinado na faculdade, os aprendizados, eles constroem também cultura. E, além disso, alguns conceitos, né, durante toda essa vivência que a gente teve na faculdade, durante todos esses aprendizados relacionados à advocacia, confundiram bastante esses profissionais, e muitos ainda fazem a conexão de gestão com o termo mercantilização, que é uma prática ainda proibida na advocacia. Bom, acontece que a advocacia ou qualquer outra área do direito trata-se de uma prestação de serviços, e sendo assim, é preciso atentar-se não somente à técnica, mas como você irá entregar essa técnica com qualidade. E para isso é preciso falar de produtividade, de gente, de financeiro, de marketing, dentre outros assuntos que colocam a advocacia também no olho do furacão do mercado. E estar no olho do furacão do mercado é pensar também em como eu vou inovar, em como eu vou me posicionar. Mas muitos desses tabus que impedem o advogado, ou mesmo o confundem, como lidar com tudo isso? Como seguir a lógica do mercado sem que eu possa mercantilizar a minha advocacia? Estarei auferindo a ética? Como separar o que o mercado me pede sem ferir os valores da minha profissão, os meus valores e a minha cultura? Aí vem a essencialidade da gestão de mudanças nesse processo. Como que eu posso trazer a lógica da gestão jurídica
sem violar alguns preceitos que durante séculos e séculos se firmaram na advocacia. Além de toda essa discussão, nós passamos ainda em 2020 por uma pandemia, ainda continuamos, né, com essa pandemia, que alterou também a lógica de muita coisa, que alterou a lógica do mercado, do mundo e dos valores a serem perseguidos pelas organizações. E onde eu, enquanto advogado, me encaixo em tudo isso? Bom, a ideia, quando eu escrevi esse artigo, foi trazer, né, esse assunto e colocar em pauta as pessoas diante da lógica da gestão jurídica, que muitas vezes parece paradoxal em relação ao que a advocacia vive no seu dia a dia. Porque são as pessoas que delimitam e que avançam, que atravancam, que colocam empecilhos, ou que simplesmente fazem as coisas acontecerem. São elas que praticam a mudança. Acontece que não basta saber o que você precisa fazer. Você precisa saber como fazer. É fundamental saber como fazer. E saber o que está fazendo. Impregnando os valores para aquilo que você estiver fazendo dentro da sua advocacia, faça sentido para você, para os seus colaboradores. Precisa existir um propósito. E a cultura ela tem um papel muito importante nisso. E isso é construir mudanças dentro de um escritório de advocacia, dentro de um departamento jurídico. E as mudanças, de fato, só acontecerão dessa forma. E o porquê que eu devo mudar, como é que eu devo mudar, e é sobre isso que eu falo no capítulo de gestão jurídica início ao fim, e vou falar mais adiante sobre os desafios que a gente pode citar aqui para incluir esse tema de gestão da mudança. Obrigada. Obrigada, Isis. Muito obrigada, excelente. Tema central, pessoas, né, que engloba todas essas mudanças que você tanto falou e ainda vai abordar na sequência. Maravilha, muito obrigada. E agora eu vou passar a palavra para a Mona Lisa Dantas fazer um resumo da escrita dela, cujo tema é precificação, contratação e cobrança de honorários. Tema bastante interessante, hein? Ela que é advogada, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho e em Direito Médico e da Saúde. E, claro, também é membro da nossa querida CG. Mona Lisa, a palavra está contigo. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, meus queridos amigos da CG. Boa noite, equipe toda da Juruá. Assim como todos, não posso iniciar minha fala sem parabenizar, né, a Lara e a você, Mila, por essa grandiosa obra. Nós que participamos dela desde o sonho, né, desde os primeiras ideias, sabemos o quanto foi um caminho longo, árduo e difícil, mas ao final conseguimos êxito e aí está a nossa obra já a público, né, de vento em popa. Parabenizar todos os autores, os membros da CG, agradecer pela oportunidade, agradecer não só a CG, mas também a editora Juruá, né, pela oportunidade de lançar nosso livro, de editoriar nosso livro. E o meu tema, ele é um tema que gera muitos comentários, muitos desafios, porque parece que é pecado cobrar honorários advocatícios, né? Parece que é pecado o advogado cobrar pelo seu serviço. A gente vê muito essa comparação com outros profissionais liberais, em que você marca uma consulta, por exemplo, você paga a consulta, mas quando uma determinada pessoa busca um auxílio jurídico, uma orientação, se criou um preconceito em se cobrar consulta, ou se criou um tabu que advogado não cobra consulta. Mas a cobrança da consulta nada mais é do que a remuneração pelo nosso tempo.
pelo nosso esforço, pela nossa dedicação naquela temática, né? Então, eu acredito que um dos principais, um dos temas mais polêmicos dentro da precificação de honorários seja exatamente a consulta, né? Precisamos quebrar esse preconceito e esse tabu de que advogado não cobra consulta, advogado cobra consulta. Até porque advogado e advogada não paga conta com sorriso, né? Então, já imaginou nós passarmos o dia inteiro no nosso escritório, fazendo consultas, uma consulta por hora, pelo menos, e ao final do dia não recebermos absolutamente nada por isso? Então, não faz sentido. E a tabela de honorários da OAB, ela é um norte, né? Nós temos lá limites mínimos e limites máximos para a efetivação da cobrança dessa consulta e dos mais diversos tipos de serviços jurídicos, seja ele na esfera judicial, seja ele na extrajudicial, mas a tabela de honorários, ela é um parâmetro, ela não é uma tabela de preços, né? Lá nós temos um indicador mínimo, em algumas situações o indicador máximo, e o Código de Ética e Disciplina da OAB também nos traz um rol de possibilidades, de elementos que nós precisamos analisar para fazer a correta e devida precificação de honorários, para que nem a gente cobre pouco demais, e aí, no final das contas, acabe pagando para trabalhar, e também para que a gente não explore o cliente cobrando muito além do que seria devido por aquele trabalho jurídico. Óbvio que cada caso tem suas peculiaridades. Existem situações, existem demandas jurídicas que são mais práticas, mais objetivas, mas existem aquelas outras situações em que muitas vezes o advogado vai ter que construir uma tese nova, né, criar todo um caminho a ser seguido até se concluir pela efetivação do direito. Então, são situações que são elementos, né, na formação do preço jurídico. Na faculdade, infelizmente, nós não somos educados a precificar. Na verdade, toda essa parte de gestão, empreendedorismo, inovação, nós não aprendemos na faculdade. Nós saímos dos bancos acadêmicos verdes dessa parte, né? Recebemos a carteira da OAB, olhamos para ela e fazemos e agora, né? Aí tem toda a parte de montagem de escritório ou de decisão de tipo de carreira, que todos aqui já falaram um pouco, e nos próximos dias vocês irão se debruçar sobre essas palestras, sobre essas temáticas. Mas no tocante à precificação de honorários, até para não ficar muito extenso, e eu vou falar mais um pouquinho na frente, em resumo, o nosso artigo ele trata mais ou menos sobre isso, sobre os elementos que a gente deve levar em consideração para montar o preço correto dos nossos honorários, para que a gente não seja, nem abuse e nem cobre aquém do que devemos cobrar, e, obviamente, observando os limites éticos do Código de Ética e Disciplina, os elementos que lá já tem um ou outro, e, no final das contas, nós iremos, mais no próximo bloco, falar um pouquinho mais de dicas, de coisas mais práticas, porque a precificação de honorários, ela tem a sua parte teórica, mas ela é a prática, né? Ela é o dia a dia da advocacia. Então, tem muitos elementos que eu não vou ler aqui para vocês, vou deixar vocês com esse gostinho, com essa curiosidade, para que vocês comprem o nosso livro, né, se debrucem sobre os mínimos detalhes que tem lá, mas em resumo, né, que essa parte inicial do nosso bate-papo aqui é exatamente isso. Excelente, Monalisa, muito obrigada. De fato, é bom deixá-los curiosos mesmo, até porque a editora Juruá vai disponibilizar um cupom de desconto, tá, até o final deste seminário, então fiquem atentos, porque vem coisa boa por aí. Bom, deu para notar o quão importantes são esses temas desse nosso primeiro dia de seminário, que é a gestão. Mas a gente também não poderia deixar de citar 3 autores que, infelizmente, não puderam estar aqui conosco. Então, eu vou citar o nome deles e os temas para que vocês fiquem ainda mais curiosos sobre a obra. O Fernando Borges Vieira, não são só mulheres que compõem essa belíssima noite, esse belíssimo tema gestão, mas o Fernando escreveu sobre equipe jurídica de alta performance. O Davi Cunha Novoa, ele escreveu também sobre a gestão financeira como ferramenta indispensável para advogados e escritórios de advocacia. E a Cláudia Bernardino, que escreveu sobre a tributação na atividade da advocacia.
É isso, gente. Eu agora passo a palavra para a Lara, para dar continuidade. É incrível o quanto que, quando se fala de gestão, todos esses temas são completamente interligados, né? Quando a gente pensa em gestão de escritórios, parece um tema meio amplo demais, por vezes subjetivo demais para quem vê de longe, mas a gestão, a gente fala o tempo todo dos recursos finitos que nós temos dentro das nossas estruturas, sejam eles o tempo, sejam eles as pessoas, as informações, a relação com o cliente, tudo isso é finito, né? E a gestão ela está aí para dar um pouco mais de inteligência no uso desses recursos. Como que a gente pode tirar mais daquilo que a gente tem, trabalhar melhor, trabalhar, enfim, de uma maneira mais racional. O Noronha, né, o nosso diretor tesoureiro da OAB, do Conselho Federal da OAB, ele é o nosso prefaciador dessa obra. E ele traz no seu texto uma pergunta que eu vou jogar aqui para a gente dar sequência aí para esse nosso bate-papo, que está tão rico e interessante, né? Ele fala o seguinte: existe alguma possibilidade de ter êxito num universo altamente competitivo como é o da advocacia, sem que se tenha foco em eficiência na gestão? E aí, quando a gente fala de gestão, é isso que eu acabei de comentar. A gente está falando de pessoas, nós estamos falando de produção jurídica, que envolve tecnologia, controladoria, enfim, esse coração do escritório, que é o trabalho que se entrega para o cliente. A gente está falando de finanças, né? A gente está falando de tributos, a gente está falando de precificação, e todos eles estão interligados, todos eles estão conectados, porque quando eu tenho uma equipe que se adequa verdadeiramente para o nosso escritório, a probabilidade é que essa equipe produza melhor, porque ela é a equipe certa para o meu escritório, para as áreas de atuação que a gente escolheu, para os clientes que a gente tem como foco dentro do nosso, enfim, do nosso trabalho. Quando essa produção jurídica ela é bem feita, no tempo, na qualidade, na eficiência, nas informações, o cliente ele fica muito satisfeito e ele quer mais da gente, ele quer continuar conosco. E quando ele está satisfeito, ele ainda fala de nós para outros amigos, para outras pessoas, melhorando a própria gestão financeira quando a gente tem aumento de faturamento. E, claro, dentro de um universo muito grande, dentro do financeiro, porque não é só faturar, eu preciso gastar direito, senão a gente enxuga gelo. Nesse segundo bloco dessa nossa conversa aqui, que é um bate-papo, e já deu para perceber assim, que isso aqui era para ser só o dia da gestão, um seminário. Eu gostaria de ouvir cada uma das autoras que estão aqui, dos nossos autores, por mais de 1 hora, 2 horas, enfim, porque eu sei que tem muito de experiência de vida, não só de teoria, mas de experiência, para poder compartilhar conosco mais ideias, mais insights, para que a gente possa realmente evoluir aí na condução dessa profissão tão competitiva hoje e que precisa ter um olhar humano, como já foi dito aqui, mas sem perder a racionalidade desses limites de recursos que nós temos. Nesse segundo bloco, a gente vai falar de desafios. Como o nosso tempo já está um pouco... Nós vamos até às 20h30, eu gostaria que cada uma das autoras aqui, vou começar pela Aline, enfim, a gente vai seguir a mesma ordem por uma questão só de arrumação aqui da nossa casa, falando em desafios e olhando para os temas de vocês, dá para citar, Aline, 3 desafios sobre a virtualização da operação jurídica? O que o Poder Judiciário, o meu escritório, o que é desafiador dentro dessa história? Você consegue me pontuar assim objetivamente? Sim, Lara, com certeza. Eu anotei aqui, como você disse, são temas que a gente poderia fazer aqui horas de discussões, né? Mas eu me debrucei para estudar um pouco sobre essa questão da virtualização e o acesso à justiça pela via legal e constitucional. E um dos desafios que eu reputo assim, extremamente importante é manter a segurança jurídica e a validade dos atos processuais na realização desses atos virtuais. Então, nós, enquanto advocacia, enquanto advogados, operadores do direito, conseguirmos equalizar essa questão da virtualização e a legalidade, a segurança, a validade dos atos. É uma questão que, para mim, é essencial
falei sobre isso no meu livro, você sabe, eu publiquei esse ano sobre o acesso à justiça. E um outro desafio é o planejamento, porque, como você disse, os recursos são escassos, são finitos, a gente precisa planejar para poder implementar esses sistemas de automação, de virtualização, esses sistemas de programação, de estatística, tudo dentro do escritório, mas eu preciso planejar para que eu tenha o financeiro, para que eu tenha uma gestão de mudanças, para que eu tenha pessoas engajadas, eu preciso planejar tudo isso. E, por fim, um outro desafio é manter a equipe com um atendimento de qualidade, um atendimento padrão dentro dos valores e preceitos do escritório, usando a tecnologia. Porque parece uma banalização, uma coisificação da advocacia, quase que muito escrachado da forma como se diz a mercantilização, né? Como as pessoas entendem a mercantilização como algo tão errado na advocacia e é realmente proibido, mas a virtualização não quer dizer a coisificação, não quer dizer desleixo, sabe? Então, para mim, manter a equipe com um atendimento padrão de qualidade nesse mundo virtual também é um grande desafio. Olha, eu espero que quem esteja nos assistindo aí pelo YouTube esteja anotando isso, porque são informações muito ricas que vão poder alimentar, inclusive, o seu planejamento estratégico do escritório, que já precisa começar a acontecer. Dentro dessa mesma linha, Carmélia, aqui nós estão conosco 3 artigos, 3 autores que falaram sobre controladoria, sob pontos de vista um pouco diferentes. Dentro dessa visão, Carmélia, de tecnologia a serviço de todos, esse é um tema bastante amplo também, né? O que você considera de desafio aqui dentro desse teu campo de estudo? Olha, Lara, o maior desafio é escolher o melhor software para aquele escritório de advocacia e para aquele departamento jurídico, porque não existe, né, o melhor software. Existe aquele melhor software que se adapte ali às necessidades de cada escritório. Então, um dos maiores desafios é esse, identificar a ferramenta de gestão, né, o seu software jurídico, para você estabelecer ali os seus fluxos e procedimentos que te atendam da melhor forma, tá? Junto com essa questão do software, eu separei aqui 3 desafios, eu coloquei também encontrar um profissional com um perfil adequado, né? Porque tem que ser um profissional da área do direito, para que saiba ali a parte técnica, né? Para construir ali junto com o escritório todo o fluxo e procedimento. Então, é difícil encontrar esses profissionais na área do direito que tenha aí um perfil de gestão e que não queira efetivamente, né, somente executar a parte técnica, tá? E o terceiro e último desafio ali, eu coloquei o tempo, né? Várias pessoas já disseram, você também é o tempo. A gente tem que saber fazer a gestão, inovar, aplicar as tecnologias e, em contrapartida, também continuar advogando, né? Elaborando as nossas boas peças, atendendo os clientes. Então, são os 3 desafios aí em aplicar a tecnologia, né, a serviço de todos. Excelente. Com certeza, esses temas eles são cruciais. A gente que vivencia dentro do escritório de advocacia a importância da produção jurídica e o quanto que isso é relevante para apresentar para o cliente que nós somos a melhor opção para ele na área que for, né? Isso passa por essa demonstração desse trabalho que vai estar reunido dentro de um software. Então, as tuas ponderações são realmente muito importantes. E ainda dentro dessa linha, Érica, que falou sobre softwares também, esse gerenciamento inovador, olhando para a controladoria mais atentamente. Érica, o que você traz de desafios sob esse teu ponto de vista, que seja um pouco diferente do que as nossas 2 autoras que falaram sobre isso, a Aline e Carmélia, já trouxeram? O que você traz de além? Os maiores desafios, Lara, para mim, são implementar um software de gestão jurídica, tá? A implementação não é uma tarefa fácil. Adquirir um software é fácil quando se tem recurso, quando se tem informação, quando o colega cita e fala esse software é o melhor,
mas implementar é o segredo, é o sucesso do projeto que vai gerir anos de trabalho daquela advocacia. Porque os softwares são bons, como eu disse, os softwares... essa escolha, eu concordo com a Carmélia, ela tem que ser muito precisa. Agora, o processo de implementação é como se fosse o norte mesmo, é a base, porque é no processo de implementação que as pessoas desistem, que as pessoas deixam de implementar, deixam de estruturar, depois elas criticam o software, falam que o software não serve, ou elas demitem colaboradores porque elas não ofereceram treinamentos. Então, o processo da implementação, que para mim é o mais importante. No processo da implementação, o que eu cito? A estruturação organizacional. Então, primeiro, voltando na cultura que Isis tanto fala, por que fazemos o que fazemos e quanto estamos dispostos a mudar para profissionalizar? Ou não, vamos organizar, mas de uma forma que a cultura vai mudando aos poucos. Então, a gente tem que saber, ter cuidado, ter inteligência emocional para mexer com as pessoas que estão nesse processo, porque essas pessoas são os maiores sabotadores do processo de implementação, e isso ocorre principalmente com os sócios, com os advogados, gestores, que muitas vezes não querem sair de uma zona de conforto, ok? Então, estruturar para a gente não dar aquele tiro, né, para a gente acertar no tiro, no alvo certo, ok? Respeitando as pessoas, o aspecto, como elas já exercem uma liderança dentro da advocacia, isso é essencial, flexibilidade para implementar e com gestão de rotinas, com prazo, com cronograma. Então, respeitando o cronograma de imigração, o processo de imigração é dificílimo. Os softwares ou as pessoas que falam que vai conseguir migrar em 2 meses é utopia. Isso não existe. Isso não existe. Um processo de imigração é detalhoso, é trabalhoso demais e precisa ser feito. O depara precisa ser feito. Toda a organização do que nós vamos querer precisa ser feito. Quem vai fazer? E, por último, para fechar, Lara, uma liderança forte, uma liderança firme, que impõe aos seus colaboradores aquele investimento de consultoria, de custo de software, de pessoas contratadas, todo esse investimento neste projeto, porque é um projeto muito grande, então precisa de uma liderança forte para implementar, para que não caia na vala comum e seja mais um do projeto que vai ser engavetado. Então, para mim, essas são as chaves para esse sucesso aí da controladoria. Não, você tocou em pontos aí que a gente que vivencia a consultoria desde 1900 e bolinha convive diariamente, né? E o quanto que esses artigos que a gente conseguiu trazer para esse capítulo de gestão são muito interligados. Porque o tema da Isis, que fala de gestão de mudanças, e que quando a gente está falando de evolução de gestão, novas práticas de gestão, uma mudança de software, uma mudança de procedimento, um jeito de fazer diferente, uma inovação, que nós vamos falar no 3º dia de inovação, nós vamos falar amanhã sobre empreendedorismo. Isso tudo, a base disso são as pessoas. E quando elas não querem ou não entendem, ou temos muitas gerações dentro de um escritório, vários papéis sendo distribuídos ali entre essas pessoas, é realmente um desafio bastante elevado, e eu queria ouvir da Isis. Isis, quais são os desafios quando você fala de gestão de mudanças dentro de um escritório de advocacia que precisa evoluir, né? Que quer sair mais do mesmo? Bom, Lara, gestão de mudança é bem amplo, envolve pessoas, bem legal aí o que a Aline falou, a Carmélia, a Érica, esse processo que sai da instalação de alguma mudança até chegar à implementação, que a implementação envolve pessoas, né? Você instala a mudança, uma estratégia, uma controladoria, e para que ela funcione, ou seja, ela precisa ser implementada, as pessoas precisam abraçar essa mudança. E antes mesmo, né, da pandemia acontecer, a gente já tinha muitos desafios. Então, o mais falado ali era a inovação, a tecnologia, como que isso poderia mudar dentro das organizações. Bom, aí eu vou contar uma rápida história aqui, não vou me prolongar, né, porque o tempo é curto, mas eu passei por alguns processos relacionados a essas mudanças, por exemplo, de tecnologia,
Em 2007, eu trabalhava no Tribunal de Justiça de Goiás, quando começaram os primeiros treinamentos viabilizando as mudanças do processo físico para o virtual. Conheci o pessoal que estava fazendo esse treinamento, participei desse treinamento. E, por incrível que pareça, enquanto isso era realidade em alguns tribunais, nos escritórios de advocacia, isso era ainda muito distante. Quando eu fui trabalhar na assistência judiciária do Estado de Goiás, que ainda não existia na época da Defensoria Pública, eu tive que me reinventar com esses novos processos digitais que ali estavam tendo, a gente estava tendo o primeiro contato, né? Aí depois eu fui para o Ministério Público, aí o processo digital ficou cada vez mais forte. Mas quando eu pedi exoneração em 2013, o meu espanto, quando eu cheguei na realidade da advocacia privada, a gente percebeu ali que estava muito distante ainda. Então, nas minhas primeiras consultorias de gestão jurídica, eu vi o terror nos olhos de muitos advogados que precisavam reinventar, né? E levar de forma natural o processo de gestão, mas aquilo ali já se tornava um próprio desafio, trabalhar essa parte de gestão. Então, como o meu forte sempre foi desafiar, foi o desafio, eu fui entender como a gente poderia fazer isso dentro de um escritório, de um departamento, como é que os advogados, né, poderiam passar por essa lógica menos traumática, né, que tivesse efetividade. Então, não saber somente o que fazer, mas como é que eles deveriam fazer. Então, nesse período, eu me intensifiquei meus estudos em pessoas, cultura, gestão de mudança, e tudo, com certeza, aí passou a fazer bem mais sentido. Virar a chave da gestão jurídica já tinha um novo sentido para mim. E aí sim, levar de fato a gestão jurídica do início ao fim nessas organizações jurídicas, criando um método próprio que tem dado muito certo relacionado a pessoas. Então, os desafios eles se renovam o tempo todo. E hoje temos outros desafios pela frente, como, por exemplo, tudo aquilo que enfrentamos na pandemia e o que levaremos de tudo isso. E durante a pandemia, eu vi muitos escritórios que ainda não tinham se atentado a essa lógica do mercado ainda, suando a camisa, sofrendo para implementar software, implementar sistemas, enfim, como as meninas falaram aí. Bom, mas eu vi também escritórios que estavam preparados, que já estavam desenvolvendo, trabalhando toda essa parte de inovação, de lógica de mercado, de tecnologia, que com certeza acabaram se destacando nesse período de pandemia. Então, não importa mundo bunny, mundo turna, este é o desafio constante que a gente está vivendo. Mundo turbulento, incerto, novo, ambíguo, não linear, ansioso, incompreensível. Ufa! E como é que a gente vai viver essa lógica desse mercado, do imprevisível, da antifragilidade, como diz Nassim Taleb? A gestão de mudança, com certeza, passa por esse caminhar. E aí eu falo um pouquinho para vocês daqui a pouco as dicas que a gente pode para enfrentar tudo isso aí, todos esses desafios. Só Bunny e VUCA já, assim, te cria uma lista enorme de desafios dos tempos atuais, né? E ainda a gente coloca outros ingredientes dentro de escritório, que é não saber fazer isso, não ter uma visão clara de gestão, aí a gente vê o caldeirão que e o desafio que é transformar uma realidade mais, vamos chamar, entre aspas, amadora de um escritório, num escritório mais profissionalizado, com foco em gestão. E aí a gente fecha esses desafios, né, falando de precificação, que aparentemente está desconectado de controladoria, de gestão de pessoas e mudanças, mas na realidade está no olho do furacão. Porque se você não entende qual é o jeito de você trabalhar, quanto tempo se gasta, como que a gente... que tipo de advocacia a gente faz, olhando para a qualificação dos nossos processos, enfim, tudo que a controladoria dá de informação, você não consegue precificar adequadamente, né? Precificar não é chutar, precificar não é só um processo financeiro, de olhar custos e despesas e ver quanto que a gente quer ganhar com aquilo, e sim qualificar o trabalho. E aí a gente tem todo esse, como eu disse no início, essa interligação entre todos os pilares da gestão, que um é consequência do outro, e eu queria ouvir agora a Mona Lisa sobre os desafios de se precificar num ambiente onde a gente tem um monte de tipos de advocacias que são tão diferentes umas das outras. Mona.
Verdade, Lara. Tudo que você falou aí faz total sentido. A precificação ele é um detalhe, né, de todo esse processo. Ele é 100% interligado com controladoria, com gestão, com pessoas. É impossível. Esses são elementos da precificação, inclusive. Então, é impossível não considerar o tempo de trabalho, o tipo de trabalho, as pessoas que estão ali, né, a qualificação das pessoas que estão por trás daquele trabalho. Então, tudo isso está envolvido, está incluso dentro da precificação, que não é digamos, um trabalho fácil precificar. Muitas vezes você não consegue dar o preço do seu serviço ao cliente na hora, imediatamente, porque estão por trás de um determinado trabalho vários elementos, né, trabalhos bem mais complexos, eles envolvem grandes estruturas, muito tempo, muitas horas, né, do escritório de profissionais envolvidos naquele serviço jurídico. Então, você não consegue precificar imediatamente. Então, para que você tenha uma cobrança de honorário justa e efetiva, real, é preciso ter, inclusive, tempo para analisar todo o desenvolvimento daquele trabalho e fazer a cobrança real. Então, assim, acredito que o maior desafio hoje são a divisão de dois tipos de serviços. O serviço que é prestado pelo escritório pequeno, pelo advogado que está começando, e o serviço que vai ser prestado pelo escritório grande, que já está no mercado. E eu falo hoje porque a pandemia ela fez uma revolução nos escritórios de advocacia. Hoje, nós temos grandes escritórios de advocacia que enxugaram as suas estruturas físicas. Então, eles não têm mais o custo alto com a estrutura física, mas eles investiram, na verdade, eles substituíram o investimento em estrutura física para a estrutura digital, para sistemas, para softwares, para a qualificação dos seus colaboradores, dos profissionais que estão ali envolvidos, para a inclusão de novos serviços, para tornar o trabalho jurídico mais efetivo, mais célere, muitas vezes. Então, tudo isso está envolvido na formatação do preço jurídico e sempre lembrando dos limites éticos, né, do Código de Ética, que ele nos impõe, né? Então, ali é um limitador. Em determinadas situações, ele é um parâmetro, mas em outras, ele sim é um limitador. Então, eu acredito que hoje o principal desafio da precificação é esse. Não significa que o jovem advogado, aquele advogado que acabou de chegar na profissão, que recebeu sua carteira do OAB no mês passado, ele não vai poder cobrar bons honorários. Muitas vezes esse profissional já estagiou, né, em grandes escritórios, ou ele tem uma larga experiência em um determinado tipo de matéria, e aí ele é o cara naquele assunto. Ele tem uma reputação, ele tem um notável saber jurídico naquele determinado tipo de serviço, ou tipo de ação, e ele não tem uma estrutura grande de escritório, mas ele tem inteligência artificial, então ele tem todo um know-how tecnológico, né, que hoje está muito em evidência nos escritórios de um modo geral, principalmente com a pós-pandemia. Eu posso até considerar pós-pandemia, graças a Deus. Mas, então, tudo isso está incluído no preço do serviço. Então, não significa que apenas grandes escritórios podem ter bons honorários, né? Pequenos escritórios ou advogados recém-formados, recém-ingressos na OAB, também podem ter, mas é preciso se analisar item por item, né? Obviamente, ligado com a controladoria, ligado com a parte de pessoas, ligado com a parte de qualificação, ligado com gestão de tempo. Então, não é um cálculo fácil, pode até parecer, né? Antigamente se calculava honorários de forma simples, o custo com o valor da hora, com as despesas, com o que é que eu quero ganhar. Era uma matemática simples antigamente. Hoje existe todo esse aparato tecnológico, por exemplo, que pode ser um limitador ou não, pode ser algo muito vantajoso, a depender do tipo de ação que a gente vem analisar a questão da precificação. Mas o maior desafio da precificação é esse. E o segundo maior desafio, que eu até falei um pouco na minha fala, que é a quebra do tabu com relação à cobrança de consulta de advogado e advogada. Nas capitais já é algo meio que padrão, né? Já se cobra honorários advocatícios, já se cobra a consulta do advogado por hora ou por matéria, enfim, depende muito do tipo do profissional, como é que ele quer efetivar o valor da consulta. Mas no interior e para o jovem advogado, esse é um desafio muito grande a consulta. Parece que é pecado cobrar consulta de advogado. Então, esses dois são os maiores desafios hoje
nos nossos tempos atuais. Perfeito. São muitos os detalhes, né? Quem achar que fazer gestão é só chegar e... não é. A gente tem que estudar bastante, o advogado tem que entender que quando ele decide ter um escritório, ele traz para si outras responsabilidades de aprendizado, né? E isso precisa estar muito claro para quem pretende empreender. Para fechar, então, a nossa noite, né, nos próximos 20 minutos, eu vou passar a palavra para a Mila para a gente falar de dicas. Então, a gente quer ouvir das nossas autoras que dicas elas podem compartilhar com quem está assistindo para que a gente possa evoluir juntos aqui dentro dos temas que estão postos, com bastante objetividade para a gente poder fechar no horário e deixar todo mundo com esse gostinho de quero mais, né, para comprar o livro, para levar para casa e fazer um bom proveito aí de tudo que a gente pensou juntos. Mila, com você. Isso mesmo, Lara. E de maneira bem objetiva, chegamos numa das partes mais legais da noite, né? A gente vai falar sobre as dicas. E estou muito curiosa para ouvir de cada uma de vocês dicas práticas, tá? Gente, 2 minutinhos, dicas e considerações finais. Então, você já manda a dica e depois já finaliza também sua fala, que a gente quer cumprir pontualmente aqui nosso seminário. Aline, por favor, começa. Bom, dicas bem práticas. Treinamentos práticos dos atos virtuais com a equipe, sempre prática com teoria, mas levar esses treinamentos periódicos. Fazer um planejamento do que se pretende para o futuro com metas específicas. Sem planejamento, a gente anda e não chega, às vezes, a lugar nenhum. E o principal, demonstrar para a equipe que a tecnologia ela anda junto com as pessoas. Porque nós precisamos que as pessoas mudem ou alterem sua forma de trabalhar, mas elas sempre estarão presentes. Bom, como considerações finais, eu quero agradecer mais uma vez à nossa querida CG, a diretoria, a coordenação da Lara e da Mila e a editora Juruá pela oportunidade de estar como coautora desse livro, de um tema tão importante que eu atuo há algum tempo e que eu amo. Preciso dizer que a virtualização veio para ficar, que a gente tem que pensar no presente com o pé no chão, mas olhando para o futuro. E esse futuro, ele está com a tecnologia, mas a gente precisa das pessoas para manipular e manusear a tecnologia. Então, é o que eu gostaria de deixar para vocês. Obrigada, boa noite. Excelente. Obrigada, Aline. Carmélia, por favor, agora eu quero ouvir suas dicas. Vamos lá, eu fiz aqui as minhas anotações também, Ana. Implantar controladoria. Primeira dica, escritório que ainda não tem controladoria jurídica, implante sua controladoria jurídica. Já não tem espaço no mercado, escritórios que ainda fica tratando como uma área de back-office ou uma área de secretaria, né? Implante a sua controladoria com profissionais gabaritados para a realização das atividades. Não dá para pegar uma pessoa para executar determinadas atividades de forma arcaica, né? Que não seja profissional, de forma amadora, tá? Então, implante a sua controladoria. Invista em profissionais. O advogado, por formação, não aprendeu a realizar essas atividades. Então, façam cursos, leiam livros, né? Eu já tenho aqui, ó, o nosso, leiam bastante os livros desse tema. Gente, Excel para advogado, tá? Tem gente que arrepia o cabelo quando fala, é essencial. Hoje, quando eu vou fazer a triagem de alguns currículos, a primeira coisa que eu vejo é o Excel ali, se é básico, se é médio, se é avançado. Hoje a gente tem que saber mexer em Excel, porque para a gente mexer com números, com métricas, com resultados, é o básico. Então, eu não vou nem falar aqui em dashboard, em Power BI, né? Que já é assim, que a gente é o plus, que a gente já deve estar também evoluindo. Então, invista nos profissionais,
nesses cursos e invista em tecnologia. E quando eu falo tecnologia, não é só a questão do software jurídico, não. É tecnologias que te ajudem aí com relação à alimentação de sistemas dos clientes do escritório, em sistemas, em tecnologia que vai te ajudar ali no protocolo. Hoje a gente tem vários robozinhos que fazem várias atividades, como a Aline bem colocou. A gente tem a tecnologia ao nosso favor, sempre vai ser necessária. A tecnologia jamais vai substituir o advogado em qualquer uma das atividades dele. Mas essas atividades burocráticas, repetitivas, pode sim ser utilizada a tecnologia a nosso favor. Tá? Então, fica essa dica. Agradecer novamente a oportunidade de ter feito parte desse livro. É o primeiro livro que eu escrevo, então eu fico até emocionada em falar isso, tá? Me sinto lisonjeada de estar no meio de pessoas tão maravilhosas, de profissionais tão fantásticos, tá? Desejo aí a todos um ótimo 2022, agradecer muito a Deus esse ano de 2021, que apesar dessa pandemia horrorosa, foi um ano maravilhoso, em que colhemos bons frutos, né? Então, é isso, é desejar aí para todo mundo um Feliz Natal, um ano novo repleto de muitas realizações aí, muita saúde para todos nós. Muitíssimo obrigada. Carmélia, obrigada. Nós que agradecemos. Já começou com o pé direito e outros virão, eu tenho certeza disso. Érica, querida, agora é sua vez, por favor, em poucos minutos, 2 minutinhos, fala suas considerações finais, mas, claro, entrega o ouro para nós também, informando as dicas. Tá certo. Eu estava pensando aqui, o que é mais importante, né? Essa é uma competência, a gente tem que aprender. O que é essencial? E eu vou falar para vocês o essencial, que é fruto de sucesso nos meus projetos. Validem com sócios a importância do projeto. Então, qual é o meu projeto? Controladoria Jurídica, software, tecnologia. Validar é validar mesmo, gente. É igual quando a gente tem filho ou sobrinho, a gente fala com a criança e repete. Isso é importante? Volta. Ficou claro? E você quer passar isso para a equipe? Você está disposto a investir 6 meses, 1 ano, 2, 3 nesse projeto? Valida. Volta. Não tem importância se ficar repetitivo, mas volta com o sócio, porque os sócios não são mestres em gestão. Então, essa, para mim, é a regra, é validar e em qualquer desvio desses sócios, voltar de uma forma educada, sutil, elegante, cada um vai achar a sua forma, voltar nesse sócio para falar, olha, nosso projeto vai parar, ou ele não vai concluir, porque a sua liderança não está forte, ou seja, essa liderança não está conseguindo ser implementada, e o projeto vai poder não ser executado. Esse é o primeiro item. Segundo item, descobrir quais são os influenciadores dentro da advocacia. Essas pessoas influenciam, essas pessoas fazem a máquina rodar. Então, descubram quais são essas pessoas e respeitem a hierarquia já implementada. As organizações sistêmicas hoje trazem isso com tanta maestria. Nós temos que respeitar quem vem primeiro, quem exerce já aquela função dentro da advocacia, por mais que a gente tenha, como a Aline disse, eu concordo, é o olhar lá na frente, mas os pés no chão. E qual o pé no chão? Respeito às pessoas que já fizeram o que fizeram e por isso devem todo o merecimento e reconhecimento da nossa parte. Por último, gente, estruturem os prazos num cronograma com data para ser cumprido esse projeto e mapeie os processos de trabalho das rotinas, porque senão essa implantação não vai ter muito sucesso. Então, aqui cumprindo o nosso horário, eu desejo a todos vocês um excelente final de ano. Esse ano, como Carmélia citou, foi um ano muito desafiador, mais até do que ano passado, mas nós estamos aqui, nós somos sobreviventes dessa pandemia, nós temos muito a deixar, a agradecer. Muito obrigado por vocês estarem aqui, adquiram essa obra maravilhosa, fiquem conosco amanhã e depois de amanhã, e tenham muito sucesso na carreira de vocês. Um abraço a todos e muito obrigada pela oportunidade mais uma vez, Lara e Mila, por esse brilhante trabalho. Excelente, Érica. As dicas foram incríveis e super práticas. Muito obrigada. E agora eu vou passar a palavra para a Isis. Estamos curiosos, Isis. Quais são as suas dicas e considerações finais?
Vamos lá. Não tem como não começando a falar sobre a questão da liderança. A Érica já deu uma puxada aí para esse assunto, né? E na gestão da mudança a gente traz 3 figuras líderes, que são os sponsors, agentes de mudanças e os influenciadores. Mas esse detalhe aí você pode ler um pouco mais o livro, porque eu vou passar para outras dicas relacionadas a como que a gestão de mudança ela pode ser, de fato, implementada. Primeiro, trabalhar a questão da visão estratégica. Isso é um dos pontos que precisam ser revistos e adaptados aos novos modelos, né, que o mercado está exigindo atualmente. Então, passa pela estruturação, a reestruturação do escritório, planejamento de carreira, profissionalização das bancas, como outros que estão também citados no livro. Outro ponto que precisa ser revisto e visto é buscar novas competências, entendendo competências como conhecimento, habilidade e atitude. Então, procura saber ali as competências que foram ditas no Fórum Econômico de 2020, qual é aquela que você e os seus colaboradores estão precisando adequar. Bom, então, buscar também entendimento maior sobre gestão jurídica, além das técnicas que vai fazer com que você melhore esse conhecimento, esse aprendizado para a questão da mudança, que precisa para a mudança. Então, frequente cursos, assistam palestras, pós-graduações nessa área de gestão, artigos e o principal, criticidade para focar nos melhores ensinamentos e práticas. Então, eu já indico aqui o livro Gestão, Empreendedorismo e Inovação na Advocacia, que com certeza está recheado de bons autores e que vai levar para você conhecimentos reais e fidedignos. Bom, então, entender também melhor sobre cultura, como que ela vai servir para a questão da mudança e como ela faz a diferença nas organizações e, consequentemente, escritórios, departamentos jurídicos, que é essencial, afinal de contas, ela tem um impacto muito grande para que seja construído novos conceitos, habilidades, técnicas para aquilo que o mercado exige. E, por fim, a cereja do bolo, né, que é o entendimento sobre gestão de mudanças e como isso passa por conceitos como propósito, equipe, engajamento, liderança, compromisso, forte relação pessoal, desempenho pessoal sustentado e, ao final, o resultado esperado. Bom, todos esses conceitos eu falo no livro, então adquira já o seu. Mais uma vez, muito obrigada à editora Juruá, a Lara, a Mila, toda a equipe aí que ajudou e construiu esse livro, né, nesse processo que nós estamos vivendo durante todo esse período da pandemia. A gente foi estudando a melhor forma de como entregar o melhor para o público, e eu fico muito feliz e honrada de estar ao lado de grandes autores participando dessa obra maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada, Isis. Existe muito trabalho a ser feito, vocês já notaram, mas as dicas foram incríveis, ainda não acabou. A Mona Lisa vai falar daqui a pouco, e sem dúvida são dicas que precisam ser anotadas, tá, gente? E gostei, Isis, que você não deu um spoiler do livro, hein? Muito bom, só deixou o gostinho de quero mais. Mona Lisa, por favor, a palavra é sua. Dicas de precificação. Eu acredito que juntando tudo que todas já falaram antes, controladoria, gestão de pessoas, gestão de mudança, tudo isso precisa ser analisado. Mas um facilitador para tudo isso é ter sistema, é ter software no escritório para ajudar a medir tudo isso, a gerenciar todas essas informações e todos esses elementos de forma correta, organizada. É a dica principal, é ter software. É caro? Qual é um custo para quem está começando, por exemplo, que pode ser uma pergunta, né? Nós temos muitos advogados iniciando na carreira e iniciando numa época de pandemia. Olha, depende do que você vai precisar. Mas nos primeiros anos, né, de atividade jurídica, existem alguns softwares que concedem ou bons descontos ou concedem uma assinatura de teste para algumas funcionalidades. Em alguns estados, as OABs, elas concedem alguns sistemas em parceria com algumas empresas de forma gratuita para o advogado no primeiro ano, às vezes até o terceiro ano de inscrição na ordem.
Quando não tem essa parceria para a concessão da licença gratuita do software, normalmente tem bons convênios que concedem bons descontos. Então, é possível começar com bons softwares e ter todos esses elementos canalizados de um lugar só, para que você possa fazer a sua precificação de honorários de forma correta e justa, né? A segunda dica que eu forneço, que eu falo, é que, após toda a análise de todos os elementos necessários para a formatação do preço jurídico, da cobrança correta e justa dos honorários, é fazer contrato de honorários. Essa é a dica mais valiosa de todas. Contrato de honorários. Advogado não faz contrato de boca, pelo amor de Deus. Então, faz o contrato de honorários com seu cliente, coloca lá todos os detalhes da cobrança de honorários, se vai ter prêmio no final, o resultado do processo, se vai ser pagamento parcelado, se a demanda é de risco, todos os custos envolvidos no processo, todos os detalhes precisam estar no contrato. A gente sempre diz no direito que o que é combinado não sai caro. Então, a dica mais valiosa quando a gente fala em precificação de honorários é deixar tudo registrado no contrato, assina os dois, cada um fica com a sua via, e daqui a 2 anos, 1 mês, 5 anos, quando o serviço jurídico terminar, está tudo lá, não vai ter questionamento, não tem nenhum problema, está tudo já regulamentado desde a época da contratação. E a terceira dica, não poder deixar de ser, comprar o livro, né? Comprar o nosso livro, né? Não deixar de adquirir. Tem ele também no formato digital e e-book, tem gente que não gosta mais do livro físico. Dentro desse livro, vocês vão ter lições valiosas de todas as áreas que vocês imaginarem dentro da gestão, do empreendedorismo e da inovação. E, com certeza, eu brinco dizendo isso, mas é a verdade, esse livro é a Bíblia da advocacia pós-pandemia. Vocês não podem deixar de adquirir. Então, leitura obrigatória para qualquer advogado, para todo advogado, seja ele novo ou com mais tempo na advocacia. Não pode deixar de ter. Aproveitar hoje, hoje, amanhã e quinta, né? O desconto que a editora Juruá está concedendo aqui nesse evento das temáticas do livro. E, mais uma vez, muitíssimo obrigada, Lara, muito obrigada, Mila, pela confiança, pela oportunidade, né, de participar da comissão e pela oportunidade de participar da obra. Assim como a Carmélia, esse é meu primeiro filho, né? Foi uma honra participar desse projeto, foi a realização de um sonho. Quem é que não quer participar de um livro, e mais ainda de um livro com tanta gente competente, qualificada nessas temáticas no nosso país, pessoas de renome nacional aqui. Eu digo sempre que o trabalho da CG, ele foi de prestar um serviço à advocacia, mas muito mais do que isso, ele foi de essa troca de conhecimentos. Então, foi uma mentoria, todo o trabalho da CG, a cada reunião, nós íamos aprendendo. Aqui nesse evento de hoje, o quanto nós não já aprendemos, né? Com tantas outras lições, com tantas dicas, com tantas estratégias. Então, só agradecer a oportunidade, parabenizar mais uma vez Mila e Lara pelo trabalho de coordenação do livro, que a gente sabe que foi bem trabalhoso, principalmente no tocante aos prazos, e parabenizar a Lara pela liderança, pela condução da comissão, que fez um trabalho grandioso, não só o livro ele coroa, né? Ele encerra os nossos trabalhos com chave de ouro, mas foram 3 anos aí de muito trabalho, muita contribuição à advocacia, muita contribuição à AB Nacional. Então, só agradecer, Lara, e parabenizar por tudo isso e desejar um 2022, principalmente de muita saúde para todos nós. Como já foi falado aqui, nós somos sobreviventes de uma pandemia e, graças a Deus, estamos aqui podendo celebrar a vida e já planejar, né, o nosso futuro. Beijo a todos. Incrível, Mona Lícia. Muito obrigada, você foi brilhante e cirúrgica, assim como as demais autoras também foram incríveis. Já falou para o pessoal adquirir o exemplar aqui, tá do nosso ladinho, já falou do desconto, da possibilidade do e-book. Nós que agradecemos a presença de todos vocês foram incríveis, estamos cumprindo, inclusive, o nosso tempo proposto, que é maravilhoso, e eu estou muito feliz por ter participado da coordenação dessa obra hoje, e aproveito a oportunidade também para desejar um 2022 ainda melhor, com muita gestão, com empreendedorismo e inovação, que ainda veremos nos próximos dias. Quem vai fazer o encerramento é a nossa queridíssima Lara,
quem melhor também para coordenar essa obra do que você, hein, Lara? Uma profissional de mais, eu não vou nem chutar aqui quanto tempo, mas acho que mais de 20 anos, né? Falando sobre gestão, liderança. Então também é uma honra compartilhar contigo e sentar ao seu lado na coordenadoria desta obra. Tá, gente? Obrigada. E eu passo a palavra para você fazer o encerramento, Lara. Obrigada a todas as autoras, editoras Juruá, e estaremos aqui nos próximos dias. Sabe, quando a gente consegue realizar uma obra autoral, uma obra intelectual, passam muitos filmes na nossa cabeça, porque, obviamente, que a construção de uma obra ela não é realizada no momento em que você está escrevendo ou quando a gente está reunindo todos esses artigos. Essa é a parte, vamos dizer assim, final do trabalho. Tudo que se escreve inicia muitos anos antes, com muito tempo, né? Desde os primeiros insights. Por que escolhi essa área e não outra? Eu ouvi várias de vocês aqui falando, olha, eu escrevi sobre um tema que eu sou apaixonada. E isso é incrível, quando a gente consegue realizar, através do nosso trabalho, essa materialização de uma paixão pelo conhecimento e que ele seja compartilhado a uma população definida, né? No nosso caso aqui, uma população jurídica, para que ela possa ser melhor, para que ela possa empreender melhor, para que ela possa gerir suas equipes melhor. Então, eu fico muito orgulhosa de, ao final dessa nossa gestão, coroar, como já foi dito, né, com uma obra. Então, a gente deixa um legado enquanto comissão, deixa um legado enquanto profissionais, e eu quero, nesse finalzinho aqui, agradecer mais uma vez à diretoria do Conselho Federal pelo apoio incondicional aos nossos projetos. A gente nunca teve uma negativa em relação a algum projeto que a gente quis fazer. Tudo que nós tentamos de moda acabou sendo feito, né? Com todos os limites de pandemia, etc. E eu quero fazer um agradecimento especial aqui à editora Juruá, que foi a primeira editora a abrir as portas para conteúdo de gestão de escritórios ao lançar, lá no início dos anos 2000, o primeiro livro sobre marketing jurídico do Rodrigo Bertozzi. Depois, o meu primogênito veio pela Juruá. Então, assim, é muito feliz a gente poder estar aqui, depois de tanto tempo, trazendo mais uma obra para o mercado brasileiro e, quem sabe, o mercado de língua portuguesa, né? Que nossos livros já vão para outros lugares também, que isso possa se multiplicar, que todo esse conteúdo possa realmente trazer para quem precisa insights, ideias e novas perspectivas sobre uma profissão que é tão instigante, que é tão maravilhosa, com todos os percalços, com todas as dificuldades que são inerentes a toda e qualquer profissão, obviamente, mas quando a gente olha para a nossa, a gente vê o quanto que a gente ainda precisa trabalhar para levar mais qualidade de vida para a própria advocacia, que está aí nos seus escritórios ralando todo dia em busca de mais clientes, em busca de mais reputação, em busca de mais felicidade, né? Por que não dizer? Então, eu quero agradecer de verdade a Juruá por ter aceito esse nosso projeto, a diretoria do Conselho Federal, como eu disse, e não menos importante, a cada um dos autores que dedicou seu tempo, né, para poder trazer aquilo que de melhor eles tinham e têm nessa obra. Então, fica aí mais uma vez a dica: adquiram, leiam, aprendam, usem essa obra como a ponta de um fio que vai sendo puxado e a gente quer mais, a gente tem que evoluir mais, e não tem fim essa história. Amanhã, já passando, né, para o spoiler de amanhã, nós vamos falar sobre um outro enfoque da gestão e dessa visão de advocacia moderna, que é o empreendedorismo. Hoje a gente olhou da porta da rua para dentro, né, falando de controladoria, falando de finanças, né, que está dentro do nosso escopo aqui, de precificação, de gestão financeira, falando de pessoas. Então, da porta da rua para dentro, nós falamos hoje. Amanhã a gente vai falar da porta da rua para fora. Como que a gente se coloca enquanto empreendedores? Nós vamos ter que características um advogado precisa ter para empreender, como que a gente contrata advogados, né, de maneira estratégica,
como que a gente olha para nichos novos, como que a gente olha para o marketing jurídico, para o posicionamento do mercado, os soft skills desse advogado empreendedor, o que precisa ter, e parcerias, alianças, enfim, conexões com outros escritórios, como que a gente pode utilizar esse movimento estratégico em prol do crescimento do nosso escritório. Então, amanhã é imperdível também o nosso encontro aqui, às 19 horas, com os autores desse capítulo. Então, todos os autores estão convidados a assistir, quem não estiver aqui na nossa mesa. E vocês que estão nos assistindo, chamem seus amigos, chamem seus colegas, divulguem esse evento gratuito aqui. A gente está compartilhando aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente sabe de melhor. Então, venham amanhã e na quinta-feira a gente vai dar continuidade e fechar com o tema inovação, que é outro tema importantíssimo, LGPD, inovação além de tecnologia, o processo de transformação da advocacia nessas Lawtechs, Legaltechs, o Customer Experience, ou seja, a experiência do cliente como na era digital, e aí a gente fecha, né, com a Mila falando de Lawtechs, Legaltechs, enfim, e outras coisas. Então, compartilhem, venham, voltem, e é isso. Então, eu encerro o dia de hoje agradecendo mais uma vez e esperando vocês amanhã, se Deus quiser, tá? Um grande abraço e até a próxima. E aproveitem o cupom de desconto que vai durar aí por 3 dias para que vocês tenham o nosso livro. Um grande abraço. Meninas, sintam-se abraçadas. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje, nessa noite tão bacana. E eu aprendi muito com vocês.